Bem, oi a todos, eu sou José Alo Pereira, vou dar início aqui à minha apresentação no Simpósio Popfilia. Hoje eu estou mais acusmática, né? Não vou conseguir aparecer em vídeo, infelizmente, mas vou estar presente sim para os nossos debates no dia do evento. O título da minha apresentação hoje é o Tarime, Diva ou Aiduru, Hibari Misura, Seiko Matsuda e Koda Komi na interseção da conceituação e da artisticidade, que são essas cantoras que a gente está vendo aqui na capa. Como eu falei, eu sou Eldo Pereira, sou mestrando pelo programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP. Eu pesquiso, na verdade, a cantora Koda Komi e os mecanismos que estruturam uma identidade japonesa hibridizada na discografia dela. E hoje eu trouxe uma investigação perpendicular, assim, ao meu trabalho, que é tentar entender as nomenclaturas, na verdade, que são utilizadas no campo musical japonês. As palavras utarime e aiduru são muito utilizadas, em que medida há convergência, divergência ou negociações com termos como a própria palavra diva, que é um termo ocidental latino, e trazer também uma problematização se há ainda, por exemplo, uma hierarquização terminológica entre os termos. Aqui é importante fazer uma revisão, começar fazendo essa revisão, né, do termo diva, que nos é muito comum no nosso campo de estudos. É essa cantora ou atriz que tem qualidades excepcionais, então a ideia de virtuose é muito importante. E eu trago 3 características, 3 critérios de vários que ajudam a revisar, ajudam a definir esse termo e compreender essa figura que é muito relacionada ao Ocidente. Então tem a diva e a questão do divino, dessa ocupação desse espaço celestial, desse plano que não é o mesmo que o nosso, a diva e a sua personalidade. Então, uma personalidade voltada muito ao excepcional, aos seus talentos, há uma subjetividade de fato superior à nossa, e talvez por isso, né, por fruto dessas duas características, existe também esse nosso critério individual de admiração, de cultuação dessas figuras, dessas divas. E isso me faz lembrar muito na própria definição de aiduru, que é um termo em japonês que toma emprestada aí a palavra em inglês, idol, ídolo, né, ou ídola, e tem uma junção forte com um aspecto religioso de cultuação. É uma imagem que é fabricada para adoração, então são cantoras ou cantores que estão nesse campo de adoração de fato, guzo, uma personagem moldada para a satisfação do público e um talento que é geralmente imaculado. Só que já há distinções possíveis, né, com o termo diva e o termo idol, porque a postura da diva já tem relação com as fricções sociais que as posturas culturais dela estão infringindo. Ela não precisa satisfazer necessariamente o público 100% do tempo, inclusive ela tem o seu próprio público, mas aqui eu trago inclusive 3 critérios de definição de idol que permitem evidenciar ainda melhor essa distinção, que é o critério de atratividade. Então, infelizmente, o padrão de beleza japonês entra muito forte nisso, são cantoras escolhidas com base no seu padrão de beleza. São figuras muito controladas, então precisam estar sempre dentro das normas sociais, né, do que se espera na sociedade, e, portanto, não pode haver extrapolações, né, sem escândalos amorosos. São figuras muito realmente atreladas a uma ideia de controle, e controle pelo público. Essa noção de idol, ela surge muito fortemente na década de 70, quando uma grande quantidade de cantoras e cantores solo e também de grupos surgem com base em um sistema chamado de sistema de Musho. É um sistema de agenciamento, de treinamento em canto, dança e atuação e mídia, né? Então media training muito intenso, para que esses profissionais aparecessem no universo televisivo japonês e suas imagens fossem se solidificando ao longo dos anos, né? E isso, claro, em uma produção muito serializada. Essa indústria de idol permite a evolução, né, do próprio termo, e vamos ter depois aí a indústria do próprio J-pop, que inclusive vai ajudar a originar a indústria do K-pop como é conhecida hoje, que é quando a Coreia do Sul faz a readaptação desse modelo japonês. O fato é que uma imagem estratificada acabou se sedimentando nessa indústria
Então, a idol ou o idol acabou ficando com uma semântica muito negativa. Em uma pirâmide musical, no topo estão sempre as músicas tradicionais japonesas ou tradicionais europeias, clássicas europeias, e na base, realmente, com um critério de inferioridade, temos aí idols. Mas antes de adentrar numa outra forma de chamar essas cantoras, eu acho que é importante mencionar, ainda que brevemente, uma pequena biografia aqui sobre as nossas artistas. E obviamente tudo que eu falar delas vai ser um eufemismo, porque não dá, né, pelo nosso espaço, falar tão amplamente do que elas conseguiram fazer no campo musical japonês. Aqui temos a Hibari Misora, que é, tranquila e consensualmente, o maior nome da música popular japonesa. Ela é uma cantora que surge no pós-guerra, né? Aos 9 anos de idade ela já começou a fazer gravações, fez muitos filmes. Ao longo da sua trajetória, ela gravou mais de 1000 canções, então foi uma cantora muito produtiva e foi uma cantora que de fato veio como alento para a sociedade japonesa no pós-guerra, que passou por um período de luto musical. Ela veio exatamente ocupar o posto de grande símbolo da nação. Alguns autores e autoras falam que ela conseguia alcançar a mentalidade e o coração dos japoneses, cantando principalmente um estilo de música tradicional chamado enka, que é uma música que utiliza elementos de instrumentos tradicionais com influência estadunidense e uma influência europeia. Então ela foi de fato um nome muito grande. E o ano da sua morte, 1989, demarca inclusive uma mudança de período na historiografia japonesa. A Seiko Matsuda, ela é uma cantora também muito importante da história da música japonesa. Ela surge bem depois da Hibari Misora, na década de 80, sendo produzida enquanto idol. Então, ela é uma cantora treinada para que apareça dessa forma mediaticamente. E faz muito sucesso desde que consegue o seu primeiro grande hit. Então, ela é conhecida por ter vários recordes, ter lançado mais de 20 músicas e todas elas terem ocupado o primeiro lugar das paradas japonesas consecutivamente. É conhecida pela forma de apresentação, os vestidos sempre muito recatados e as letras sempre muito românticas. E ela é referida geralmente como idol. Koda Komi, ela é uma cantora ainda mais recente, ela representa o J-pop que é considerado contemporâneo. O debut dela acontece nos anos 2000, né, 2000, 2002, quando ela lança músicas diretamente nos Estados Unidos e cantadas em inglês. Isso faz com que ela seja admirada nos Estados Unidos. Ela demora um pouco a ganhar terreno no Japão, mas quando ela consegue, vai começar a vender milhões de cópias. Ela vai ajudar a moldar um senso de feminilidade no Japão, principalmente com adolescentes que vão se sentir mais poderosas para se vestir de outras formas, para buscar mais formas de empoderamento por meio da moda, que é um ponto em que a Koda Kumi tem grande influência e vai produzir muitos discos. Todos os trabalhos que ela vem a lançar desde o debut, desde o grande momento também em que ela atinge os primeiros lugares nas paradas japonesas, ela vem repetindo aí seus primeiros lugares. E aqui chegamos em outras conceituações, e essa especificamente é muito atrelada ao campo musical japonês, que é a expressão utahime. Então, em tradução literal, utahime significa princesa do canto. Uta é música ou poesia e hime, princesa. Já é possível estabelecer uma relação de realeza com o papel que é exercido por essa cantora. Esse termo tahime, ele é geralmente intercambiável, ele é correlato e ao mesmo tempo não é à expressão diva. Às vezes, por exemplo, a expressão diva é colocada entre aspas nas representações midiáticas japonesas, mas é um termo que é preferível se comparamos o uso da própria expressão diva. É uma expressão que não vê distinção de uso para cantoras nacionais ou internacionais e também não possui uma distinção de tempo de carreira. Então, tanto artistas antigas como a Hibari Misora
quanto mais novas, quanto a Koda Kumi, quanto mais novas ainda, como Arina Sawayama, que é uma cantora nipo-britânica, todas elas têm uma referência midiática com esse termo Utahime, mas ele também não é utilizado para nomes como a Seiko Matsuda. E é justamente onde entram aqui as nossas definições, os nossos questionamentos, as nossas indagações. Para complexificar um pouco mais, ainda tem um espaço de negociação dessas próprias cantoras com esses termos. A Koda Kumi, numa das primeiras entrevistas que ela lançou, foi inclusive para o jornal Yomiuri Shimbun, um dos 5 maiores do Japão, nessa entrevista ela fala abertamente Aidoru de wa naku artist ni naritai. Então, eu não quero ser uma idol, eu não quero ser uma ídola, eu quero ser uma artista. Então, são essas alocações identitárias, epistêmicas e metodológicas que são percebidas pelas próprias cantoras, que complexificam ainda mais e que inclusive revelam aqui uma hierarquização do termo, como se idol de fato fosse algo inferior e algo que não pudesse ser visto como relevante. É interessante o uso da palavra artisto, que é um correlato a artista, né? Artist, do inglês. E no Japão não existe uma palavra em japonês, uma palavra local, que defina, que tenha toda essa acepção da palavra em inglês no idioma. Todas as palavras em japonês que se referem a artista são palavras muito mais voltadas às artes plásticas e não às belas artes, que poderia inclusive incluir a música de forma mais ampla. Por si só, então, temos esses, novamente, critérios que nos ajudam a pensar em convergências, divergências, tensionamentos entre esses termos e começo então a fazer uma revisão dessa questão da diva. Existe essa característica então da virtuose e existe mediaticamente também no Japão uma intenção em utilizá-lo quando para critérios de internacionalidade. Então, se são pessoas, se são cantoras ocidentais, como Beyoncé, Lady Gaga ou correlatas, essa expressão cabe muito bem nos portais japoneses. O termo idol tem uma característica muito intensa de parasocialidade. Então, cria-se uma relação ilusória de proximidade, essa relação não vai existir com os outros termos, uma relação ilusória que pensa-se ser recíproca, mas na verdade não é, ela emula de fato uma proximidade, soa como uma relação unilateral. O fã, a pessoa, a admiradora acredita ser próximo dessas cantoras. O critério de atratividade é muito intenso, as letras são muito mais românticas, ou seja, nas outras definições parece haver uma amplitude muito maior de letras, que é o que não ocorre com a ideia de Utahime, que já tem uma amplitude maior, já canta sobre temáticas que podem ser muito diferentes. O talento da cantora Utahime é mais enaltecido, ela é reconhecida pelas habilidades vocais ou de dança, e nesse termo artista, que no caso é o correspondente japonês a artisto, existe essa presença da virtuose, essa expectativa de que os talentos vão ser enaltecidos, mas também existe uma ideia implícita de ocidentalização, quando rotinas, requisitos ou roteiros de cantoras ocidentais vão ser seguidos dentro dessas formas de apresentação das cantoras definidas dessa forma, o que também não é algo tão comum de acontecer. Esses termos, eles novamente são amplamente utilizados no vocabulário musical japonês. Muitas vezes as suas distinções elas não são tão fáceis de serem lidas, mas outras vezes são nuances que estão implícitas e é possível identificar origens, é possível identificar pontos de referência, né? E de fato, a expressão utahime é a mais comum. A expressão diva não é tão utilizada quanto utahime no Japão. Utahime é uma palavra que se refere muito facilmente a cantoras como Hibari Misora e Koda Kumi, que já tem aí algumas características de artisticidade, ou seja, até que ponto elas influem dentro da própria obra. Então, são termos muito associados às suas trajetórias, ao passo que idol, por exemplo, é muito utilizado para definir cantoras como a Seiko Matsuda.
inclusive em colunas em que essa distinção entre idol e artista são evidentemente e fortemente pontuadas. Eu espero que esses tópicos tenham ficado explicitados. Se não tiverem, eu espero um feedback no nosso dia 28. Eu espero também que essa discussão ela ganhe ainda uma amplitude maior e que consigamos aí discuti-la nesse campo japonês que é tão diverso.